Tem dia que a motivação acaba, que o despertador toca às 5 da manhã, a gente simplesmente não quer levantar. Tá chovendo lá fora, a gente tá cansado. E nesses dias, o que é que será que faz a gente levantar? Nem só tênis novo e muita disposição faz com que a gente levante nesses dias difíceis. Já um filme, uma história, um livro faz com que o nosso psicológico se fortaleça e a gente consiga cumprir os nossos objetivos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco desses livros e filmes que fazem a gente se manter nos trilhos. Roda a vinheta. Salve família, sejam bem-vindos a mais um Dias na Pista. Eu sou João Dias, atleta amador, e trago tudo para vocês sobre o universo running. E hoje a gente está aqui para falar sobre livros, filmes e séries que fazem a gente levantar da cama e continuar motivado, mesmo naqueles dias que está chovendo e a gente não quer ir, né? Bom, gente, em primeiro lugar, se você é novo aqui no canal, oi, muito prazer, meu nome é João Dias. Por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, que ajuda muito a gente crescer e continuar desenvolvendo esse trabalho por aqui. Mas hoje, gente, esse vídeo é muito especial, porque a maioria dos corredores, né, ou das pessoas que pretendem iniciar na corrida, pensam que só de fortalecimento e treino de corrida vive um corredor. Não, gente. Tem muitos dias que a gente está desmotivado, que a gente, mesmo tendo um objetivo em mente, é difícil continuar, né? É mais comum do que se imagina. E nesses dias, um tipo de fortalecimento, ele é crucial para a gente se manter no nosso objetivo, que é um fortalecimento que poucas pessoas falam, que é o fortalecimento mental, fortalecimento psicológico. Gente, a corrida é um esporte que se ganha não apenas na pista, não apenas com as nossas pernas, mas também com o nosso psicológico. E quando a gente fortalece esse mental, esse psicológico, fica mais fácil para a gente suportar os longos tempos de treinamento, fica mais fácil para a gente suportar a dor, fica mais fácil da gente se manter disciplinado e focado, coisa que é muito difícil de carregar, né? Só quem é um atleta amador ou que é um atleta de alto rendimento e performance sabe que não é uma tarefa simples. E nesses momentos é que os livros, os filmes, as séries, o teu ambiente, as pessoas que te cercam vão fazer uma diferença gigantesca em como tu continua motivado ou a cumprir o teu objetivo. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava no meu treino de assessoria e eu estava muito cansado no percurso. Esses dias têm sido dias corridos, eu não dormi direito. E aí eu ia parar. E aí uma colega minha uma colega de time de assessoria fez: vai parar agora, João? Você foi até tão longe, vai parar agora, vai entregar agora. E eu continuei motivado. Então, todo esse fortalecimento psicológico que vai do teu ambiente, das pessoas que estão contigo, até aquilo que tu vê, aquilo que tu consome, aquilo que tu lê, vai ser crucial no teu treinamento, né? Então é isso, já anotou? Nem só de pernas e músculos vive um corredor. Um corredor vive muito, 80% disso aqui, ó. Cérebro. Fortalecimento psicológico, que é disso que a gente vai falar hoje. Pensando nisso, eu decidi trazer alguns livros e filmes que fazem parte da minha jornada como atleta e que sempre me ajudam a me manter motivado, a me manter direcionado, a me manter firme na disciplina até nos dias mais difíceis. Então, se liga! Primeiramente, eu gostaria de falar do livro Correr, do Drauzio Varela. Sim, Drauzio Varela, aquele médico que dá dica de saúde, ele mesmo. O Drauzio começou a correr super tarde, aos 50 anos, quando ele ouviu a célebre frase de um amigo dele da escola, que aos 50 anos começa a decadência do homem. E ele disse: nem pensar, meu amigo, essa decadência não vai chegar para mim, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Drauzio era um fumante inveterado, ele tinha um estilo de vida pouco saudável e ele começou a correr. E é um dos mais célebres maratonistas que a gente tem no Brasil. No ano que o Drauzio conquistou a sua Six Star Medal, ele foi o homem mais velho a conquistar a sua mandala, né? E
o Drauzio, ele é o perfeito exemplo de que não há idade para começar a correr, não há tempo certo, não há condições ideais, precisa de vontade, né? E ele mostra isso nesse livro. Esse é um dos livros que eu li logo no início da minha jornada e eu aconselho demais vocês a lerem. A outra coisa sobre esse livro. O Drauzio, ele tira a corrida do pedestal, minha gente. Se vocês ouvem no Instagram as glórias, aquela coisa da glória do sacrifício. Não, o Drauzio, ele bota a corrida, ele tira o sapatinho da corrida e bota o pé no chão, né? Ele fala o quanto é horrível acordar cedo, o quanto é difícil a preparação, o quanto é custoso, mas o quanto também é maravilhosa a sensação de correr. Então, ele é um livro bem realista. Eu acho que isso vai ser muito incrível para vocês, né? Então, vale muito a pena a leitura de Correr, do Drauzio Varela. Para mim, tem 5 estrelas. Agora eu queria falar com vocês sobre um livro que foi o meu primeiro manual de corrida. É um livro que tirou muitas das dúvidas que eu tinha quando eu estava treinando sozinho e que até hoje eu consulto se eu tiver alguma dúvida e eu precisar. 100 coisas que todo corredor deveria saber, do Sérgio Rocha. Gente, o Sérgio já é um corredor experiente pra caramba, é um cara que trabalha no mercado da corrida há muito tempo. E ele fez uma espécie de glossário, vamos dizer assim, só que de maneira muito melhor construída. O livro é muito gostoso, parece uma conversa, parece que você está conversando com um amigo que está te explicando o que é fartlek, o que é treino intervalado. Esse livro tem participação da Raquel Castanharo e de outras pessoas, então é um livro muito completo sobre as 100 coisas que todo corredor deveria saber. E para mim ele é um manual de estudos. Quando eu preciso, eu vou até ele, eu consulto, eu procuro saber, porque ele retira minhas dúvidas de maneira muito salutar. E os profissionais que ajudaram o Sérgio a escrever esse livro, fora o próprio Sérgio, que já é uma referência, são incríveis. Então, é um livro muito bem referenciado, em linguagem simples, acessível, que ensina tudo que você precisa saber sobre corrida, pelo menos para começar. Então, 5 estrelas para 100 coisas que todo corredor deveria saber, do Sérgio Rocha. Não é segredo para ninguém que eu sou louco para correr as majors, as principais maratonas do mundo. Esse é o meu sonho, meu propósito de vida é correr as majors. E para falar de majors, eu preciso trazer outro queridinho do Boston, a mais longa das maratonas. E esse, o Sérgio escreve só para falar da maratona de Boston e da sua história, que é uma das maratonas mais antigas do mundo, que é a mais célebre das majors, a mais concorrida, a mais difícil de entrar, né? E nesse livro o Sérgio vai narrar a sua trajetória buscando o índice para Boston e buscando o seu unicórnio. Para quem não sabe, a medalha da Maratona de Boston é um unicórnio, então é muito comum que entre os corredores a gente diga, quando a gente está buscando o índice para Boston, que a gente vai caçar o nosso unicórnio, né? Então essa é a história da Maratona de Boston, em paralelo com a história do Serginho tentando caçar o seu unicórnio. Vale muito a pena ler, não só porque, bom, essa é uma das majors que eu mais quero fazer, talvez a mais sonhada, mas porque Boston é uma maratona que atravessa a história da corrida de um modo geral. Muitas coisas importantes aconteceram dentro da maratona de Boston, mas eu não vou falar, eu quero que vocês leiam. Então, 5 estrelas para Boston, a mais longa das maratonas. Leiam esse livro, ele é super importante. Agora, nem só de livro vive esse corredor, né? Tá pensando que a gente não assiste filme, não é? Leitura é fundamental, mas cinema é essencial. E pensando nisso, a nossa próxima dica é uma dica de série. É uma série que eu sempre assisto quando eu preciso me motivar, que se chama Sprint. Ela está na Netflix, disponível para assistir aqui no Brasil. E ela acompanha alguns velocistas da seleção americana de atletismo, né? Tipo, entre eles o Noah Lyles, que era um dos caras mais velozes da Terra, né? A Sha'Carri Richardson, que é maravilhosa, e tem diversos atletas incríveis. A gente pode ver o Usain Bolt nessa série. Tem muita gente primorosa nessa série, tá? E ela vale muito o play e o replay, o pit e o repeat,
porque essa série, ela mostra como é a vida real de um atleta, ela mostra tudo que a gente tem que abdicar nas preparações, as pressões de competição e a glória da vitória quando ela chega. Então, Sprint é daquelas séries que sempre me deixa alerta e motivado e me lembra dos meus sonhos e dos meus objetivos com a corrida o tempo inteiro. Então, recomendo demais, 5 estrelas para ela, com certeza. Por último, mas não menos importante, como dica de filme, eu vou deixar aqui o filme Race, certo? Que conta a história do medalhista olímpico Jesse Owens, que era um atleta norte-americano que nas Olimpíadas de 1936 simplesmente ganhou 4 medalhas de ouro na Alemanha de Hitler. E esse filme, a história do Jesse, tudo que ele precisou enfrentar para poder correr na Alemanha nazista, fala muito para mim sobre como corrida não é só corrida, né? O esporte ele é transformador em todas as searas que ele toca e a história do Jesse Owens é um lembrete disso, sabe? Então é isso, família. Eu espero que vocês gostem dessas dicas. Leiam esses livros, assistam esses filmes, se conectem com o fortalecimento psicológico de vocês e se lembrem que um atleta se faz 40% do físico e das pernas e 60% da cabeça. Cuidem do seu mental, cuidem da sua saúde psicológica, mantenham-se motivados e eu te vejo nessa pista. Fui!